Sejam muito bem-vindos ao Dose Exata Podcast. Hoje estamos no segundo episódio com um tema muito relevante. Como é que está a sua saúde mental? Hoje nós estamos aqui com um psiquiatra, palestrante, especialista em alta performance e também em liderança. E ele também é especialista na biologia do colapso. Seja muito bem-vindo, Dr. Filipe Seabra. Oi, André, um prazer estar aqui, poder conversar um pouco, né, do que hoje a gente precisa urgentemente olhar, que é a saúde mental. As pessoas falam da saúde mental, mas elas não querem se deparar e cuidar da própria saúde mental. Elas tratam como um luxo, mas elas não executam no dia a dia. E hoje vai ser um prazer a gente estar discutindo sobre esses assuntos. Perfeito, Dr. Filipe. Para que a nossa audiência saiba um pouquinho mais de você, fala um pouquinho da sua trajetória. Meu nome é Filipe Seabra, eu sou médico psiquiatra formado, né, na medicina na Universidade Federal Fluminense. A residência eu fiz no Instituto Felipe Pinel, no Rio de Janeiro, que é um dos primeiros institutos de psiquiatria do Brasil. Hoje eu atuo na formação dos próximos psiquiatras, né, dos futuros psiquiatras na Unifesp, eu treino eles, e sou docente da pós-graduação de psiquiatria do Ensino Einstein e atuo no Hospital Albert Einstein. Então, trago um pouquinho desse know-how, um pouquinho dessa experiência, de uma forma que a gente consiga aplicar no dia a dia mudanças que realmente tragam impacto, que gerem performance, sem necessariamente entrar em tabus ou medo de ficar dopado, que é uma coisa que a maioria dos meus pacientes chegam morrendo de medo quando vêm conversar comigo. Doutor Filipe, e você tocou num ponto assim muito importante. Por que que as pessoas têm medo de ir num psiquiatra? Eu acho que elas não têm medo de ir no psiquiatra. Eu acho que elas têm medo de serem julgadas, avaliadas. Quando a gente está falando de alta liderança e alta performance, as Hum. pessoas no dia a dia, elas lidam muito com a solidão e elas lidam com o medo da concorrência estar olhando para elas de uma forma diferente, o medo da vulnerabilidade. E sentar com um psiquiatra leva ao extremo no pensamento do paciente. Mas é interessante, André, porque quando eu estou numa mesa, quando eu sento à mesa para um jantar com amigos, inclusive conhecendo pessoas novas, e as pessoas descobrem que eu sou psiquiatra durante a conversa e veem que não é um bicho de sete cabeças, eles se abrem, falam dos seus medos, das suas angústias, das suas emoções, das dificuldades do dia a dia, e no final querem meu telefone para fazer o acompanhamento. Então, está muito mais na ideia de que o psiquiatra é um avaliador, um julgador, que vai talvez medicar e me dopar, do que de fato o que acontece no consultório, né? As pessoas muitas vezes chegam para a gente já tomando medicações como os benzodiazepínicos, que é uma das medicações mais vendidas, né? O Rivotril, o Frontal, o Xanax, e chegam para a gente acreditando que isso é a saúde mental. Eu tinha um paciente que falava, relaxado vence, tomando 6 miligramas de Rivotril, você acredita, André? Isso Nossa, não é performance. isso pelo contrário, né? Isso inibe a performance. E o nosso público aqui, doutor Filipe, tem muita liderança, tem executivos, empresários, e essas pessoas, o que que elas precisam saber para poder identificar a necessidade de procurar uma ajuda profissional, a necessidade de procurar um psiquiatra, alguém que possa ajudá-lo a entender o que ele tem e como ele pode melhorar ainda mais a sua performance? É uma pergunta fantástica, André. Quando a gente percebe que algumas coisas na nossa vida estão mudando, então estou lá, estou trabalhando, de repente eu comecei a acordar mais cansado, mais fadigado, mais estressado. Quando eu começo a perceber que o meu dia a dia não está mais rendendo, que a quantidade de café que eu estou tomando, antes era uma xícara, agora eu tomo uma garrafa inteira de manhã, ainda preciso de Eu um estava assim há energético, pouco tempo atrás, viu? isso é um sinal de alerta importante, que é o que eu vou chamar da biologia do colapso. Hoje as Uhum. pessoas, principalmente após a pandemia, as pessoas tiveram os jargões da psiquiatria sendo invadidas nas conversas do dia a dia. Então, assim, as pessoas não têm mais tristeza, elas estão deprimidas. As pessoas não estão mais angustiadas, né? Elas já Ah, estão em ansiedade. As pessoas não têm um momento que a mente está exausta. Elas têm TDAH, falta de foco. Então, o hiperfoco, quando eu pego algo que eu gosto muito e que eu estou empenhando, os jargões da psiquiatria elas estão invadindo o dia a dia. Só que isso tem um problema. Esses jargões, quando eles se tornam populares, levam as pessoas a acreditarem que são jargões levianos. Então, elas desvalorizam a pessoa que está em real sofrimento.
E a biologia do colapso, quando eu trago a biologia do colapso, é isso. É mostrar para a pessoa que está cronicamente, e esse é um marcador importante para a gente, André, porque tem Hum. dia que a gente está cansado. Tem dia que a gente não dormiu muito bem, no outro dia não é tão produtivo, mas se isso começa a permanecer por dias, semanas, algo está acontecendo. E esse algo normalmente vai ser o estresse crônico, invadindo não só a mente, mas todo o corpo do paciente. E isso vai alterar a biologia e a gente pode conversar aqui horas sobre isso, que eu amo esse assunto. É um assunto que eu mais atuo no meu dia a dia. E eu já tive a oportunidade de conversar com você sobre esse tema, por isso que eu achei muito relevante te trazer aqui, para que a gente possa levar a sua voz. Eu tirei muitas dúvidas com você e que a gente possa levar isso para mais gente, ampliar isso, porque o que acontece? Muitas pessoas eu costumo chamar da síndrome do domingo à noite, né? Antigamente era síndrome do Fantástico, mas hoje com o Fantástico nem todo mundo assiste mais, principalmente jovens que estão ali conectados na internet. Eu mudei para síndrome do domingo à noite, que é aquela tristeza pré-segunda-feira. Sim. E eu costumo dizer o seguinte: quando a gente lida com alta performance, o domingo à tarde, domingo à noite, ele é fundamental para a gente se preparar para a semana. E Perfeito. muita gente não consegue fazer isso. Por quê? Ela está lá na frente. Isso é um sinal de ansiedade? André, eu acho isso super interessante e é fundamental a organização. Eu diria que não só no domingo, mas no dia a dia. Porque o nosso cérebro, ele Uhum. não consegue diferenciar a energia que eu gasto para escolher uma roupa ou a energia que eu estou gastando para tomar uma decisão de um contrato de milhões. Ele não tem essa percepção dessa Perfeito. diferença. Então, a mesma energia que de manhã, se eu estou gastando energia para escolher a roupa que eu vou vestir, a gravata que eu vou colocar, o sapato, o que eu vou tomar de café da manhã, então, quando a gente fala de alta performance, inclusive o Joel traz isso com maestria, que é a Uhum. disciplina, se a gente organiza um ritmo, se a gente organiza como as coisas vão acontecer no dia seguinte, nós garantimos que o nosso cérebro gaste a energia com assuntos que realmente vão girar o ponteiro. E não com coisas banais, como, por exemplo, qual é a camisa que eu vou vir hoje. Perfeito, perfeito. Inclusive, você tocou aí no assunto do Joel, né? Eu trago esse caderninho aqui, ó, porque eu tenho os meus insights aqui e para aprender também. E eu vejo que ele faz isso lá no podcast dele com os convidados dele, eu trago isso aqui também. Eu já tô tendo alguns aqui que eu tô anotando. E aí, você falou num ponto interessante, né, doutor Filipe? A tríade para a gente trabalhar a questão da alta performance e de resultados, ela começa na nossa saúde física. Sim, E a saúde física tem a saúde física, mental, que faz com que a gente possa ter disciplina e organização para aí poder ir para a execução, que é o que vai gerar o resultado com certeza. positivo. E eu percebo que as pessoas, elas acabam negligenciando muito isso. E o que eu estou querendo trazer aqui, eu queria a sua opinião sobre essa visão que a gente tem aqui no nosso ecossistema do Dose Exata Podcast, é exatamente isso. As pessoas, às vezes, elas passam por um treinamento, vão em congressos, médicos, às vezes, investem muito no desenvolvimento da sua carreira, só que nos dias seguintes eles não conseguem colocar em prática. Sim. E eu tenho percebido que a base, ela está sendo negligenciada. Agora tem muita gente indo para academia, está cuidando do físico, mas essas pessoas não estão olhando a parte mental como deveria. Você chega a perceber isso? Concordo plenamente, André. Eu sempre, quando eu estou ensinando os alunos, eu falo, em 1641, René Descartes separou e fez uma dicotomia entre a mente e o Olha corpo. só. Passaram anos, né? Praticamente mais de 300 anos, e as pessoas ainda acreditam, ainda tem aquela pessoa que vai acreditar que a mente e o corpo são coisas separadas. O que a gente faz lá no nosso instituto, no Instituto Luminari, a gente tem um outro olhar. Nós vamos olhar que o metabolismo e a saúde mental, então a saúde física e a mental, elas andam de mãos dadas. Não adianta eu prescrever uma medicação para um paciente que de fato precisa de um remédio sem tabu, às vezes está sofrendo com ansiedade, a mente não desliga, e isso naturalmente vai fazer a perda de foco. E acreditem, perder foco não é só do TDAH. Perder foco é da ansiedade, perder foco é do estresse crônico, tem muita coisa para a gente conversar. Mas voltando aqui rapidinho, André,
que a perda de foco, ela vai fazer a pessoa gerar uma coisa que a gente chama na psiquiatria de disfunção executiva. Só que essa Ah, disfunção executiva é o que vai exatamente minar a performance. Só que, assim, não é apenas os transtornos psiquiátricos ou o sofrimento emocional que vai gerar a perda de performance. Um paciente que não tem uma alimentação adequada e sem tabu, né? uhum. Coisa simples, né? Comer uma proteína de manhã ao acordar para conseguir manter um índice glicêmico, a insulina dentro dos padrões, para ter um cognitivo para produzir de manhã. Aí o paciente chega na hora do almoço, vai ter uma reunião super importante às 3 horas da tarde, faz um baita prato ou deixa de comer. É o que eu mais tenho visto ultimamente. As pessoas preferem não almoçar para manter a cabeça funcionando. E naturalmente, se eu tiver uma variação da glicemia, eu vou perder foco, eu vou perder atenção. E coisas simples se resolvem. Fazer um prato de uma salada com uma boa carne no almoço e, inclusive, pasmem, um macarrão em uma quantidade adequada e comer na ordem certa. Olha a simplicidade que é. Se você começar com o carboidrato, você automaticamente vai ter uma chuva Uhum. da glicemia, você vai ter uma alteração glicêmica que vai gerar aquele pós-prandial, aquele soninho. Sei. Se a gente Conheço simplesmente bem esse esse soninho. soninho que daí faz o executivo a não almoçar porque tem uma reunião importante à tarde. E isso vai alterar. É quase imperceptível, mas altera. Basta que o próprio executivo olhe para si. Onde estão as maiores decisões que geraram o ponteiro da sua empresa? É quando você faz de manhã. E isso também é uma outra coisa que a gente faz no nosso protocolo, puxar decisões importantes para de manhã, mas isso não quer dizer que eu só vou tomar decisão de manhã, que tem decisões que são necessárias serem tomadas à tarde. E aí um bom almoço equilibrado, onde a gente começa pela ordem, uma salada, depois de comer a salada, come a proteína, por último o carboidrato, e o carboidrato não é para o pessoal ter medo dele não, ele é importantíssimo para a nossa energia, Uhum. sem carboidrato a gente não vai gerar a energia necessária. Essa simples ordem, pasma, André, as pessoas não sabem disso. Mas essa simples ordenação do nosso almoço faz o nosso organismo liberar o GLP-1, que é semelhante com a tirzepatida. Eu acho que você conhece muito bem, que você trabalhou muito tempo nessa indústria, né? Conheço. E uma simples ordem alimentar faz aumentar absurdamente a performance à tarde. Ah, mas se eu fizer jejum, eu vou estar funcionando melhor. Será mesmo? Será que o seu cérebro ele tem uma fonte de energia inesgotável, como as pessoas acreditam? Pois é, e aí a gente vê as modinhas, né? Eu sou muito resistente a isso. Por quê? Porque o que vem em moda passa. Passa. E o pior, não é, muitas vezes não é usado da forma ideal. Agora, as famosas canetinhas, a gente olha por aí, tem muitos lugares que virou um comércio. Sim. E isso é muito perigoso. Mas eu queria destacar aqui, até para a gente entrar nesse ponto, um pouquinho do que você me falou, me vem à mente o trabalho diferenciado que você faz no seu instituto, junto com a sua sócia e esposa, a doutora Luma. E é o amor da minha vida, sem dúvida, André. E A na, gente eu, trabalha em legal. conjunto, mas a gente, principalmente, é uma frase que ela me ensinou, né? Primeiro lugar é Deus, segundo lugar é família. Terceiro lugar, família. E pasme, o quarto também é família. Muito bom. Depois vem o trabalho, depois vem as outras coisas. Porque onde que a gente vai tirar energia para dar conta de suportar o estresse? Porque Sensacional. ser um empresário, né, ser Uhum. um empreendedor nesse país que muda a regra o tempo todo, isso deixa a gente num estado de alerta natural e que, inclusive, torna-nos mais atentos, com maior foco, mas se a gente perder o lugar da onde a gente vai retirar a parte emocional, que vai bancar isso é a família. E aí a gente vê muitas famílias sendo destruídas, onde o pai ou a mãe, por conta do trabalho, não está presente, Uhum. né? E aí, naturalmente, com o tempo, a performance vai cair. Porque o filho, inevitavelmente, sem a presença do pai, sem a presença da mãe, ele vai demandar mais em algum momento. Se não é agora, enquanto está ali na primeira infância, na adolescência vai demandar. Exatamente. Essa é uma situação muito complicada, né? E aí, você faz um negócio diferenciado e aí eu queria entender como vocês lidam com isso, porque você me disse, a doutora Luma, ela é especialista em metabolismo, ela atua na área de nutrologia e vocês fazem um atendimento juntos? Juntos. Eu diria E qual assim, que é a estratégia que tem por trás disso? isso é muito gostoso de explicar, André. Em vez de fazer um tratamento multidisciplinar,
né? O multidisciplinar já é muito conhecido das pessoas. Então, eu vou ter um cardiologista, um nutrólogo, um psiquiatra, um psicólogo, Uhum. um nutricionista. E cada um deles atendendo separadamente esse paciente. Quando a gente pega para trabalhar junto, é muito legal, porque nós temos os atendimentos do paciente, mas a gente senta numa mesa e a gente fala que faz um tratamento interdisciplinar. A gente senta na mesa, a gente põe no meio do papel aquela pessoa e quais as necessidades que aquela pessoa tem. E aí, a partir de estar centrado na pessoa, a gente começa a montar todo um projeto, que nada mais é do que um protocolo, mas eu gosto mais de chamar, porque eu venho da psiquiatria, eu gosto de chamar de um projeto terapêutico, individualizado, de acordo com a demanda que aquele paciente precisa. É isso que a gente faz. A gente senta numa mesa, a gente conversa sobre os casos, o que vai entrar de metabolismo, o que vai entrar se precisar. Acho importante dizer, se precisar do remédio psiquiátrico, qual nós vamos entrar, como que o meu remédio, às vezes, ele faz pacientes engordarem. É um dos medos que as pessoas têm da psiquiatria. Mas, com a nutrologia junto, nós conseguimos inibir muitos efeitos colaterais e a gente consegue potencializar. Por vezes, eu uso até doses menores de medicação e volto a dizer, quando precisa. Quando precisa, eu acho que essa é uma palavra muito importante, porque muitas vezes as pessoas estão conversando ali com o vizinho, estão pesquisando na internet, agora na era da inteligência artificial, estão se usando a inteligência artificial como médico, sendo que aquilo é muito distante da realidade. Olha esse contexto, esse modelo que você faz, uma análise 360. Nesse caso, muita gente que talvez hoje esteja usando algum inibidor, ou seja, desde daqueles inibidores mais antigos, como o inibidor de apetite mesmo, Hum, agora algum tipo, alguma caneta, popularmente falando, como está sendo colocado por aí, às vezes não precisa. Consegue trabalhar na base e isso vai influenciar diretamente na performance, correto? Agora, eu André, queria. posso só fazer um Claro, por adendo? favor. Porque esse até eu ainda no meu Instagram eu tenho trazido, né, nas minhas redes, né, no Instagram, enfim, redes vizinhas, eu tenho trazido um pouco dos meus casos. Mas tem Uhum. um caso que eu vou trazer inédito para ti, Ah, que legal. que é o meu caso. O Eu falo seu que eu sou o caso. paciente zero do nosso instituto, do trabalho meu e da Luma. É, durante a faculdade, durante a residência, o médico é colocado sob muita pressão, semelhante aos empresários, Uhum. né? E o médico não deixa de ser empresário, pelo contrário, ele precisa Precisa. aprender a ser empresário. Então, vou falar de uma forma geral como os empresários. O meu caso é o seguinte: diante do estresse crônico, daquela bateria de estudos, daquela bateria de lidar com o sofrimento do outro, isso me levou a chegar a 116 quilos, André. E não faz muito Olha tempo, em só. 2021 eu estava com 116 Uhum. quilos. Quando eu conheço a Luma, a gente senta, a gente conversa sobre o meu caso. Tá. E aí, com medicação, na época eu precisei fazer uma medicação psiquiátrica para me ajudar no estresse Uhum. crônico. E a doutora Luma entrou com formulações específicas. Nessa época, nem tirzepatida estava sendo falada como hoje é dito. Então, em pouquíssimo tempo, em menos de 2 anos, sem necessidade das famosas canetas, hoje eu estou com 82 quilos. Então foi o quê? Mudança de estilo de vida, que a Luma é especialista nisso, ela é maravilhosa com isso. Ah, mas mudança de estilo de vida, então eu vou ter que mudar toda a minha vida. Dentro do que é possível, com as ferramentas que a gente tem. Perfeito. Não é nenhum bicho, então vou ter que mudar toda a minha rotina. Não, coisa simples, coisa Uhum. simples. O arroz com feijão que a gente fala no consultório. O arroz com feijão está sendo deixado de lado. As pessoas estão procurando tirzepatida que custa caríssimo e às vezes com um simples ajuste metabólico. Um olhar 360, uma pontuação de uma medicação que para mim foi necessário naquele momento. E pasme, a medicação não é para sempre, como as pessoas têm medo. Hoje eu não tomo medicações, mas as minhas formulações que a doutora Luma prescreve todos os dias. Tá certo, muito bom. E aí eu quero deixar bem claro que eu também não sou contra a Tizerpatida ou outros medicamentos aí no segmento. Só que tem a questão do parar. Tem. E eu tenho percebido que tem pessoas que não querem parar, que já conseguiram chegar no peso adequado, mas que não querem parar por medo de voltar, exatamente porque não seguiram um protocolo adequado, orientado, Sim. que pudessem dar agora a segurança de ir reduzindo e mudando os hábitos. E aí o que acontece? A pessoa volta naquela questão do medo.
Não, eu Boa. tenho medo de parar, porque agora eu estou me sentindo bem, agora eu tenho resultados bons, mas o subconsciente dela está trabalhando contra. Sim. E para que a gente tenha alta performance por um tempo duradouro, a gente tem que eliminar o problema na causa raiz. E é isso que eu acho que às vezes passa batido. Por muitas vezes, muitas pessoas não conseguem olhar a raiz do problema. E se você não consegue olhar a raiz do problema, você não vai conseguir achar a solução adequada. Isso aí não tem como fugir dessa situação. E aí, nesse caso, quando as pessoas vão até você, entram no seu consultório, recebem esse atendimento em conjunto, o que que elas esperam? O que que elas buscam, de uma maneira geral? Elas buscam melhoria na qualidade de vida, claro, mas para performance, para ter um bom relacionamento em casa, o que que elas vão até você? Qual que é a causa raiz que elas te apresentam? André, essa pergunta, você tem feito perguntas fantásticas mesmo, né? É, que bom. Esse é um ponto que normalmente a pessoa vai nos procurar ou pela dor Uhum. ou para buscar o prazer. Então, o ser humano normalmente ele vai ter dois momentos de fazer uma Tá. mudança efetiva na sua vida, ou pela dor ou pelo prazer. E no prazer a gente pode colocar a ambição junto, né? A ambição faz às vezes o paciente nos procurar para que a gente possa otimizar o dia a dia dele, para que ele seja mais efetivo. Quando o paciente chega para nós, muitos já chegaram colapsados. A biologia já realmente colapsou. O nível de estresse, o nível de cortisol, o nível de adrenalina inundando todas as células do organismo e principalmente a mente, o cérebro do paciente, muitas Uhum. vezes é o que ele está achando que é um TDAH, na verdade já é um estresse que passou muito do limite. E vale dizer que o estresse ele é fundamental. A gente tem essa coisa, o estresse é um problema. Não, o estresse é muito bom. Quando a gente corre, quando a gente faz uma academia, a gente está colocando o nosso organismo no estresse por Perfeito. tempo e dose limitada. Quando esse estresse passa o tempo ou ultrapassa a dose necessária, e aí trazendo isso para a performance, isso vai gerar inúmeras modificações no nosso organismo. Modificações no corpo em si e modificações no cérebro, portanto, Uhum. na mente. Se esse paciente chega colapsado, naturalmente, primeiro nós precisamos apagar o incêndio, pensar qual vai ser a estrutura, vai precisar de remédio, terapia intensiva, vai precisar de formulações, precisamos ajustar com nutricionistas, vamos ter que chamar um psicólogo parceiro para esse caso, vai precisar de um cardiologista. Recentemente estávamos discutindo essa semana agora, um paciente, colega nosso médico, que a gente entrou no caso, estamos tratando tanto a parte emocional quanto a parte metabólica, Uhum. e ele estava com uma frequência cardíaca de 120 batimentos, e é médico. Às vezes, André, a pessoa precisa se ouvir. Eu acho que esse é o ponto principal. A IA, ela é normal. Eu procuro coisas na IA também, né? Se eu não sei fazer alguma coisa, eu procuro ali quem eu tenho que procurar para me ajudar a resolver o problema. Mas a IA, ela é treinada para pegar a nossa própria mente e devolver, adicionando Uhum. algumas informações. Quando o paciente senta comigo e com o aluno e começa a contar como é que é a hora que ele acorda, o que que ele faz, como que produz o dia, chega à noite, está discutindo com o filho, às vezes o paciente está tão irritado que ele desconta nas pessoas que não deveria descontar, que são exatamente as pessoas que vão elevar ele. E aí briga com o filho, discute com a esposa, vai dormir no sofá, e aí começa aquela cascata. Onde era para ser um lugar seguro, se tornou um lugar ameaçador. Também tem aqueles pacientes que vêm já buscando, e eu gosto muito desse paciente, que procura a gente para manter a performance, para otimizar, que não é o que já quebrou. Não é o que vai Perfeito. precisar de grandes intervenções no sentido técnico, né? Já não está com uma depressão resistente, não está com uma ansiedade que não está respondendo. Esse paciente que percebeu que mudou o rendimento e que isso não está voltando. Como eu falei, é normal a gente ter um dia ruim. É Uhum. normal ter um dia estressado. O problema é quando isso começa todos os dias. E esse paciente que já teve autopercepção, poxa, antes eu fazia mais coisa e não me sentia tão cansado. Pô, meu sono na hora que eu dormia, eu acordava bem, acordava com energia, agora isso não está acontecendo. Esse paciente que está nessa transição, quando procura a gente, é outro nível. Rapidamente a gente devolve ele para o mercado, rapidamente a gente monta todo o projeto dele, do que ele vai fazer e volta a dizer, André, essas pessoas esquecem o arroz com feijão. Como eu falei, a ordem que se alimenta importa. Será que é uma pergunta que eu faço para você de casa? Quando você acorda,
Você toma 10 minutos de sol por dia, logo no primeiro horário, ou você pega o seu celular para responder um e-mail? Isso é uma pergunta importante. Que a terapia de luz é uma terapia fundamental para modular o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Uhum. Então, 10 minutos, eu vou tomar um café da manhã. Senta numa área externa, se estiver em casa. Ah, mas eu moro em apartamento. Será que não tem um lugar no apartamento que bate um Pertinho da sol de janela manhã? ali, né? Alguma coisa assim. Exato. Toma o seu café da manhã ali, come uma boa proteína, respira. É o que eu falo, deixa o celular, porque senão a gente já começa inundado pelo problema dos outros. A gente começa o nosso dia, pegou o celular, viu o WhatsApp, aquele caminhão de mensagem, viu ali o e-mail, aquele caminhão de mensagem. Você começou o seu dia fazendo o dia pro caos dos outros. Olha para si. Vamos voltar para a base, tomar um sol de manhã, um bom café da manhã, conversar com a sua esposa, falar o quanto que você ama ela, pensar como vai ser o dia, projetar o seu dia, projetar falando, hoje vai ser um dia incrível, né? A Perfeito. neurolinguística muda muito a ativação do nosso cérebro, isso já é provado. Isso é uma coisa bem legal. Cada vez mais a psiquiatria está avançando com imagens funcionais. Então, o que antes as pessoas achavam que, isso é papo de coach, hoje cada vez mais as pessoas estão vendo como eles estavam certos. E eu acho muito legal que hoje a gente fala de mentores. Exato, E eu exatamente. até trago isso porque foi isso. O coach caiu no jargão Uhum. popular. E quando o termo coaching, que é uma coisa muito séria, cai no jargão popular, foi automaticamente banalizado esse termo. E aí precisou se mudar para mentoria. É isso que acontece na psiquiatria. A ansiedade, ela é fundamental. A ansiedade me faz, se eu vou ter uma viagem, Uhum. a ansiedade me faz preparar a mala e não esquecer meus produtos, não esquecer minha roupa, não esquecer o horário que eu tenho que chegar no avião. Agora, se eu não consigo desligar, se eu não consigo modular o meu corpo, que é o que eu chamo de resiliência elástica, quando eu vou explicar isso para os pacientes. A Perfeito. resiliência elástica é você saber tracionar na hora certa, mas também saber frear. A gente está vivendo num mundo, André, que as pessoas apenas sabem acelerar, ninguém sabe frear. Como eu falei, você chega em casa super tenso, teve vários problemas para resolver. Chegou em casa, vai ver sua esposa. Sua esposa, às vezes, teve um monte de problema, né? Dentro de casa, dentro do trabalho dela, ela já chega com chuva também dos problemas. Esse casal se perdeu aonde? Onde que você se perdeu? Onde que você se perdeu como esposo, como esposa? Onde que vocês deixaram de conversar? Onde que vocês deixaram o amor de vocês de lado e se tornou uma grande relação de negócios? Então, é o que eu faço em casa, junto com a Luma. Todo dia que eu chego, não importa onde eu estou ou onde ela está, a gente corre até a porta para dar um beijo e um Que abraço. legal. Excelente. Isso parece bobo, mas é nas pequenas coisas que as pessoas. Uhum. Tem coisas que são inegociáveis, André. Tem coisas que são inegociáveis. Pois é, tem um ditado português que eu aprendi que diz que a gente não tropeça em pedras grandes, nós tropeçamos em pedregulhos, são as pequenas pedras que fazem a gente cair, porque a grande você está vendo, a grande você vai desviar. E eu costumo falar nos meus treinamentos, nas minhas palestras, doutor Filipe, o seguinte: quando um empresário, quando um executivo chega em casa, seja ele homem, seja ele mulher, ele vai se deparar com o cônjuge ali. O cônjuge ele tá com outro ele pode estar com outro problema. Por mais que a pessoa que está chegando em casa saiu de uma negociação de milhões, que na cabeça dela é muito complexo e muito valiosa, a outra parte, ela também está vivendo um problema que afeta a mente dela tanto quanto a outra. Então é importante, naquele momento, e você deu um exemplo disso, fazer a conexão junto com a pessoa, porque muitas vezes a pessoa vai buscar um refúgio em casa, ou até deixa de ir, porque vai chegar em casa e vai falar assim: meu marido vai me trazer um problema, minha esposa vai me trazer um problema. E as pessoas acabam ficando até mais tarde no trabalho, ou passa para encontrar com os amigos, e na hora que chega não tem essa conexão. Eu costumo dizer o seguinte: quando vai para sua casa, mas ainda fica ligado no que está acontecendo, dá mais uma atenção para o que está acontecendo para estabelecer realmente essa conexão. Porque às vezes um pequeno detalhe pode fazer com que a noite seja boa ou seja péssima. E se a gente não está bem em casa, se a gente não se sente fortalecido e se a gente não tem vontade de voltar para casa, tem alguma coisa errada.
Então é hora de voltar para a base, analisar, porque é impossível ter alta performance, ter alto desempenho, sem estar bem espiritualmente, Sim, fisicamente e na sua relação com seu cônjuge. sim, sem dúvida, André. Sem essa parte, não tem como avançar ou ter alta performance. Você até avança, mas você vai aos trancos e barrancos. É a E performance sustentar a alta performance. O problema não é ter, o problema é conseguir perfeito. sustentar, né, André? Eu acho que esse é o problema. E é gostoso te ouvir falando, Ah, porque eu sei que você vive isso. exato. Não, e eu Então, costumo dizer, e aí até vou falar o que, que eu acho, para você traduzir isso de uma forma mais técnica. Porque eu acho que muita gente vai se ver nessa situação. Eu vivi muito isso. O voo de galinha. Você começa a voar e cai. Você começa a voar e cai. Opa, peraí. Até um momento que eu falei, tá na hora de dar um basta nisso. Eu quero sustentar a alta performance. E a partir do momento que eu enxerguei o que estava acontecendo, as coisas mudam de uma maneira vertiginosa. Hoje eu consigo ter essa relação espiritual muito boa, me sinto bem todos os dias. É acordar, agradecer, treinar, estar com a minha família. E aí eu falo isso porque eu acordo bem cedo, então eu costumo ter essa tríade, gosto muito de tomar um café em família, todo mundo junto, porque ali a gente se sente bem, a gente se sente fortalecido. Você sabe que qualquer outro problema ali não vai te afetar tanto. Então eu sim. queria a sua opinião sobre esse modelo do que eu chamei do voo de galinha, né? É, Traduzindo isso para uma, é, uma questão mais técnica. o voo de galinha, infelizmente, é a maior realidade do nosso país. As pessoas fazem uma meta muito curta, as pessoas esquecem de tempos em tempos, pensar onde eu vou estar daqui 1 ano, onde eu vou estar daqui 5. Isso é uma técnica que nós usamos no consultório. Onde eu vou estar daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5, que a gente fala que é um mural, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar vai servir. Perfeito. Só que, onde eu vou? Para que vale a pena toda essa empreitada? Essa é uma pergunta que tem que se fazer, que você de casa tem que se fazer. Uhum. Para quem eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo? E não é só o porquê, porque trazer dinheiro para casa, levar o dinheiro para casa, isso não é o objetivo de ninguém. Lá no começo, quando começou a construir, quando você pensou em construir todo o arsenal, todo o império que você foi construir, André, você tinha um motivo. Que era estar mais tempo com a sua família, aproveitar esse momento com a Uhum. sua família, construir uma vida mais saudável. Só que onde que as coisas vão se perdendo? Que é nesse voo de galinha. A pessoa, por exemplo, uma dica não, né? Uma parte do nosso protocolo, né? Que é muito mais do que uma dica, é que Aham. Ah, já está entregando ouro, Felipe, é, aqui, hein? tem uma respiração que tecnicamente chamamos de grounding. É uma inspiração profunda que. Vou até fazer com você, André. Me permite te Opa, ensinar, para a por gente ensinar para favor, o pessoal vamos de lá. casa? Põe a mão no peito, põe a mão aqui na barriga. Põe a mão no peito, põe a mão na barriga. Respira normal. Perceba se você respira mais com o peito ou com a barriga. Com a barriga. Com a barriga. Ótimo. Quando a gente tem a inspiração na nossa barriga, então na técnica de ground, a Uhum. ideia é eu puxar todo o ar e sentir expandir essa barriga, que a gente vai falar que é a respiração diafragmática. Então eu vou Ó, inspirar em 4 segundos, permitir a minha barriga expandir, o meu diafragma expandir, e vou expirar em 8, mais devagar. deixa eu tentar então. Vamos lá, eu faço a contagem para você. Tá bom. Vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa técnica, pasme, André, se a gente fizer 3 ciclos, a gente ativa um freio, a gente controla a nossa própria biologia. Olha como que a Que legal. mente é capaz de estar interligada com o corpo, ao contrário do que as pessoas pensam. Sensacional. Através de um pensamento e uma organização, de uma inspiração e de uma expiração, se eu fizer 3 ciclos, eu ativo o que eu chamo do freio autonômico. Eu consigo tirar o meu sistema, o meu cérebro, do sistema de luta e fuga, que a gente chama na medicina de sistema simpático, e eu consigo levar ele para um sistema mais equilibrado, mais calmo, mais tranquilo. Apenas 3 ciclos é o suficiente, mas às vezes o paciente está tão ansioso que a gente pede para ele fazer 1 minuto desse ciclo. E isso alivia, sem medicação, sem Rivotril, sem, Perfeito. sem nenhum. É uma estratégia
respiratória que a gente pode usar na hora que parou na porta de casa, que teve todo aquele dia estressante, Uhum. que teve aquele funcionário que te tirou do sério, que isso Sim, acontece. Lidar com acontece. pessoas é outra coisa que fazemos no consultório. A gente ensina os nossos pacientes a lidar com as pessoas, porque se você aprender a lidar com as pessoas, diminui o seu estresse. E todo mundo trabalha feliz. O funcionário que está trabalhando, o seu colaborador que está trabalhando feliz, ele te rende muito mais. Só que voltando aqui rapidinho, que esse é um Ah, outro legal. assunto, parou na frente de casa, vai entrar, vai ter seu filho, vai ter sua esposa, faz 3 ciclos desse. Avisa o seu cérebro ativamente que você não está em guerra. Pelo contrário, você entrou no lugar seguro. E faz combinados com a sua família. Quando a gente vai entrar num grande projeto, qual é a primeira coisa que todos nós devemos fazer? Convida seus filhos para sentar na mesa, convida a sua esposa para Uhum. sentar na mesa e fala: ó, papai vai agora ter um momento que vai ser mais difícil eu estar em casa, porque nós temos esse projeto. Todo mundo de acordo? Convida a sua família para participar Eles da decisão. participam, né? Ajudam naquilo, né? Exato. E faz Se pequenos envolvem. combinados com a sua esposa também. Se normalmente você percebeu que está chegando em casa e ela já está vindo, é natural. A nossa esposa quer a nossa atenção e ela está lidando com outros problemas. Então chega e faz um combinado com ela. Vamos, quando chegar em casa, vamos marcar os primeiros 30 minutos para a gente se beijar, para a gente conversar um pouquinho de coisas gostosas e lembrar do básico, né, André? Em vez de trazer e despejar um monte de problema, falar, amor, tô com um problema aqui. Você pode conversar disso agora? Porque você não Perfeito. sabe como é que tá a cabeça da outra pessoa. Às vezes sua esposa tá com um baita problema aí, teve Uhum. um problema com o funcionário que tá trabalhando na casa no dia, o funcionário faltou, ela ficou sobrecarregada e você nem sabe. E ela também não sabe que você passou um monte de problema no trabalho. Se a gente chega despejando, imagina, você despejar o problema da empresa, do seu funcionário, na cabeça da sua esposa, que está com um problema, que o funcionário, o colaborador que ela estava conversando não pôde vir, os dois estão com problema. Só que despejar sem diálogo, isso não é conversa. Com Isso certeza. é vomitar. É, exatamente. E a Vomitar os pessoa percebe, problemas. né? Ela vai perceber Percebe. aquilo, ela vai perceber que ela não tá ali para te ouvir. Às vezes a pessoa quer tanto, tem tanto para falar e o outro lado não tem como ouvir. E aí, doutor Filipe, me vem à cabeça, o que fazer nessa hora, por exemplo? E aí acho que as pessoas elas vão se identificar com essa situação. A gente costuma falar muito de escuta ativa. Por quê? Porque às vezes, quando você fala, seja na sua casa, no seu relacionamento, seja numa negociação, seja com seu cliente, normalmente a primeira palavra que você fala, ele vem com outras tantas e automaticamente a gente fica naquela ansiedade de devolver e a pessoa não consegue se expressar. Quando ela não consegue se expressar e a gente está pensando, começa a pensar na gente, a gente se reflete naquele problema. E isso faz com que a gente não consiga entender o cenário todo. Isso gera prejuízos gigantescos, né, André? Perfeito, gera Gera prejuízos. prejuízos, né? A comunicação assertiva que a gente fala, né? A escutativa ela é a base da comunicação assertiva. Então, não é sobre o que eu estou falando. Isso serve para casa e para os Uhum. negócios, né? Não é sobre o que eu estou falando, é sobre o que a pessoa está entendendo do que eu estou falando. Então, primeiro, eu estou conseguindo me comunicar. Comunicação não é só para a hora que a gente vai fazer um assunto na internet, a comunicação é para o nosso dia a dia. Eu volto a dizer mais uma vez: o arroz com feijão bem feito. Se eu chego e consigo transmitir, não vai adiantar, voltando ao exemplo ali da esposa, não vai Uhum. adiantar se ela está com um pensamento em vários problemas, eu dizer que meu dia foi difícil. Então, primeiro, amor, como que você está? É aquele negócio, meu dia foi difícil, é que você não sabe o meu. É, Já acabou a conversa, ali não tem mais acabou. o diálogo. E eu gosto quando você me perguntou, André, diretamente no meio dos negócios. Mas deixa eu te contar uma coisa. O que a gente faz em casa é o que a gente reproduz nos negócios. Esse negócio de ficar Perfeito. entregando a sua versão mais educada, mais gentil, mais maravilhosa para o mundo lá É. fora, isso aí é voo de galinha. Eu defendo exatamente isso. Eu tenho, na minha jornada, toda a minha trajetória, eu tenho a convicção, eu aprendi que não dá para separar o profissional do pessoal. Você tem que estar bem no pessoal para ir bem no pessoal, porque senão vai acontecer o voo de galinha nas duas pontas. E a gente vê tantos casais às vezes se separando e você pergunta por quê, a pessoa não sabe nem te responder. Isso aí é falta dessa escutativa, é falta de estar olhando para o outro. E aqui eu acho que a gente está dando dicas valiosas, porque
as pessoas que conseguem ouvir o que a gente está falando, conseguem entender em que lugar elas se encaixam, elas vão poder ajustar, melhorar a sua performance e aí impedir que o motor psicológico funda. Não é É, isso o um motor, dos trabalhos que eu vou você até faz? além, né? O motor biológico, psicológico, o próprio organismo sucumbe, né? Se eu não tenho, eu achei muito legal na sua rotina, André, assim, só um comentário. A gratidão, hoje a gente tem evidência de como que ser grato, inclusive no começo, como eu falei lá naquele momento do Uhum. meu próprio caso, a Luma me trouxe o livro Café com Deus e eu tinha Que uma legal. missão de uma vez por dia escrever algo que eu era grato. E aquilo devagarzinho foi virando a minha chave daquele estresse crônico que eu vivia. Será que Uhum. você está sendo grato todos os dias? E ser grato todos os dias, no começo, eu posso falar por mim. No começo era difícil colocar, quando eu estava adoecido. Eu sou a prova viva do que a gente faz no nosso instituto. Eu sou o paciente zero, eu brinco com ela até hoje, falo, amor, eu sou o melhor caso, né? Eu sou o melhor caso porque eu É, fiz tudo direitinho, eu se alguém ouvia. falar assim, me mostra um caso real, você já Nossa, sou levanta a eu, mão, eu né? sou o primeiro. Eu sou o primeiro do caso. Perfeito. Porque assim, quando a gente olha dentro de casa, né, o sujeito que não está tendo escuta dentro de casa para sua própria família, ele não está tendo para o funcionário. O sujeito que está chegando em casa, que não está fazendo uma boa respiração, uma técnica de ground, como eu ensinei, entrando em casa e avisando o cérebro, você está no lugar mais seguro do mundo, que é o colo da tua esposa, que é no abraço do teu filho. Se a gente não faz isso no dia a dia, o nosso próprio cérebro não puxa esse freio autonômico. O motor biológico ele vai fundindo. Então aí eu estou em cenário de guerra lá fora, eu estou em cenário de guerra dentro de casa, meu sono vai água abaixo, ele é completamente destruído, a minha libido desaparece por completo, e aí eu começo a achar que o problema é a minha relação. Hum, Peraí, tu começou tudo isso por causa da sua relação, tu começou tudo isso por causa da exatamente. sua esposa, da sua família. E naquele momento que você começou tudo, você tinha até tempo para fazer a prospecção do que você queria no seu futuro. O lugar que você está hoje, se você for olhar, é o lugar que lá atrás você imaginou. Só que você tinha tempo para imaginar. O nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que que é real e imaginário. Não, num sentido mais Uhum. direto. Se eu fecho o olho e começo a imaginar como vai ser o podcast, como que eu vou estar me sentindo bem, como que eu ia estar aqui conversando contigo, se eu ia estar à vontade. Quando eu começo a projetar positivamente que eu estaria à vontade, que você é um grande amigo meu, que eu ia estar em casa, que eu ia me sentir conversando na mesa de um restaurante, sem câmeras. Quando eu começo a projetar isso, o meu cérebro entende, Filipe, você está seguro. E isso é para dentro de casa. Se eu tenho um lugar seguro e eu consigo, daí entra o conceito da resiliência elástica, no mundo lá fora eu tenho que estar em guerra mesmo. Não em guerra no sentido de brigar com todo mundo, mas de Tá estar num estado de preparado, né? No alerta estado de para tomar alerta. decisões que vão girar o ponteiro da empresa, tomar decisões que às vezes vale milhões, mas eu tenho que ter um momento onde eu consigo desligar esse sistema de alerta. Uhum. Esse lugar normalmente vai ser a sua casa, vai ser o colo da sua esposa. E a gente esquece que a gente, no dia a dia, as coisas que mais são valorizadas, a gente vai deixando de lado. Ontem, preparei uma janta enquanto a Luma estava atendendo paciente, preparei uma janta. Detalhe bom, eu gosto de cozinhar. Em casa, Ah, que normalmente sou eu que legal. cozinho. É um jeito que eu desligo um pouco o meu Muito cérebro. bom. Preparei a Ó, que dica comida. importante, hein? É, Como você faz para desligar o seu cérebro? o meu hobby é cozinhar. Eu amo cozinhar. E hobby, ou descanso, entretenimento, a gente já pode falar disso daqui a pouco. Mas assim, o detalhe que eu falo, eu peguei uma folha e escrevi o quanto que ela é importante e o quanto que ela é a base da nossa família. É bobo. Sensacional. Nós estamos muito tempo já junto. Parece bobo, mas não é. Dizer que a gente ama, isso ativa para o Uhum. outro, através do ouvido do outro, a sensação agradável. Dizer que a gente ama também nos faz automaticamente nos sentirmos amados. E isso vai fazer o nosso cérebro funcionar numa performance muito melhor, porque não é a performance da dor, que eu não posso desligar nunca, que eu tenho que resolver um monte de problema. Aí ativa um outro lado. Nossa, eu tenho um problema. Oba, uma nova oportunidade. Todo problema é uma nova oportunidade. Não, legal. Mas tem gente em casa que, na dor,
no sofrimento, no estresse crônico, resolve coisas importantíssimas para se livrar do problema, ao invés de olhar a Uhum. oportunidade que o problema traz. E isso é psiquiatria. Isso é a gente olhar o sujeito e reprogramar, reestruturar a cognição dele. E isso a gente não precisa de remédio, André. Exatamente. Ah, tudo que a gente está passando aqui é ouro, né? Para quem consegue olhar, analisar e se ver. E você estava dando um exemplo aí que eu me vi. Quando a gente está falando da estruturação, do Dose Exata, que o Dose Exata, ele não é só um podcast. O Dose Exata é um ecossistema que ele envolve podcast, palestras, mentorias e outros programas que estão sendo desenvolvidos ainda. Só que aconteceu exatamente isso. Aí eu queria agora, sabe quando você faz? Ah, eu sou o exemplo? Eu sou o exemplo. Eu queria te dar um exemplo. Além de tudo isso, de quando você está montando, pensando, visualizando, antes disso, teve uma pessoa muito importante que sem o incentivo dela eu não estaria aqui, que é a minha esposa. Ela chegou para mim e falou: Mas André, amor, você ajuda tanta gente. Olha quantas pessoas têm te procurado e você está mudando a vida dessas pessoas. Depois de um tempo, a pessoa volta, ela se transforma em várias situações. No relacionamento familiar, porque eu tenho certeza que não se separa profissional de pessoas. A gente é sempre pessoas. A gente tem que aprender a aproveitar a nossa jornada da melhor maneira possível. E as pessoas voltam e falam: Nossa, aquilo que você falou me inspirou. Aquela dica que você me deu fez com que eu mudasse, que eu tivesse melhores resultados, fez com que a minha vida pessoal melhorasse, porque eu estava só olhando para o profissional". E ela chegou para mim um momento e falou: "Faz isso que você está sentindo, faz isso que você está projetando, você não precisa mais voltar para o corporativo". Tive boas propostas para voltar para o corporativo, mas ela me incentivou, falou: "Você não precisa mais voltar. Aproveita esse momento e faz o que você gosta, continua ajudando as pessoas". Então eu quero dar esse depoimento que é exatamente vai ao encontro do que você falou. A nossa base nos fortalece para enfrentar a guerra do dia a dia. E você ter por quem lutar já é mais do que uma motivação. Agora eu queria entrar num ponto, Filipe, que é bem legal. Trazendo a parte do empresário agora, Uhum. como é essa questão que a gente vê muito isso, vê muita gente reclamando que não dá muito certo trabalhar com a esposa. E vocês fazem isso muito Muito bem. bem. Qual que é o segredo para isso, Filipe? Primeiro, alguns segredos, né, André? A gente hoje vive um mundo que também é híbrido, né? Então, tem as Uhum. pessoas que trabalham dentro de casa. Então, coisas que a gente combinados, né? Eu acho que essa é a regra, esse é o segredo. Então, no momento que a gente está em trabalho, às vezes fazendo um atendimento de teleconsulta online para algum paciente que não está aqui em São Paulo, é, nesse momento do trabalho, nós vestimos dentro de casa a roupa do trabalho. Literalmente a roupa do trabalho. E no momento que encerra a nossa jornada, tiramos a roupa do nosso trabalho. Uhum. É, claro, não é full time, 100% do tempo que conseguimos não falar de trabalho. Então, senta num jantar, às vezes a gente sai num restaurante que a gente Uhum. gosta, vai ali conversar sobre um assunto, eventualmente damos uma pincelada no automático sobre o trabalho. Mas nós temos acordos muito específicos. Trabalho em horário de trabalho. Então os acordos pré-estabelecidos, eles têm Pré-estabelecidos. que existir, né? Outra coisa, deixar o momento, saber utilizar o descanso e entretenimento como ferramenta de performance. A gente acabou de falar de hobbies. Você falou da sua rotina também de coisas que são importantes para você, de estar no café da manhã com a família. Então, esses descansos e entretenimentos, eles permitem que a gente autorregule as nossas emoções. Então, nós temos que ter uma coisa que é a clareza. Então, nós dois trabalhamos juntos, nós dois atendemos o mesmo caso. Claro que a gente tem assunto para dar e vender, tem tanta coisa para fazer para os nossos pacientes. Às vezes o paciente vai dizer uma coisa para ela que ele não me disse.
E a gente cruza essa informação e a gente transforma, porque às vezes o paciente se sentiu mais à vontade de falar algo com ela que não se sentiu comigo. Então vocês fazem essa calibragem Faz também? Se essa o paciente calibragem, pode se sentir mais à vontade com ela, de repente ela puxa um mas é pouquinho essa a beleza mais. de trabalhar em conjunto. Legal, Porque quando a gente trabalha de excelente. uma forma interdisciplinar, é natural, é do ser humano. Eu vou me sentir à vontade de contar algumas coisas para você e às vezes alguma outra coisa para ela. E Uhum. assim, coisas pessoais da nossa amizade e tudo, a gente simplesmente às vezes não se sente à vontade de contar aquele detalhe específico. E quando a gente trabalha em conjunto, tem essa potência. Então, todos os parceiros que trabalham com a gente trabalham dessa forma. A gente troca as informações de forma sigilosa, porque o paciente tem que ter a garantia do sigilo e da ética médica. Então, tudo que nos é nos dito, a gente trabalha com pessoas que são pessoas públicas, que precisam desse lugar seguro. Perfeito. E esse lugar seguro, apesar de serem vários profissionais, a gente garante esse sigilo, garante essa ética, mas Uhum. também, voltando principalmente à pergunta, a gente precisa saber, entre eu e Luma, o momento de desligar, porque esse é o nosso modo de sobrevivência ativado. Eu amo o que eu faço, mas o fato de eu amar não quer dizer que meu corpo não sinta o estresse do que eu faço. E se eu não sei desligar isso e trabalhando em conjunto, tendo a mesma visão, tendo o mesmo propósito, eu acho que essa é uma regra para trabalhar junto. Né? Nós temos muito claro o nosso propósito: transformar vidas, libertar a mente dos cativos e reestruturar famílias. É isso que a gente ama fazer. Isso é o propósito dela e isso também é o meu propósito. Não é que a gente já era e a gente juntou. Isso é uma delícia trabalhar junto. Mas essa delícia pode virar um grande estresse se a gente deixa de conversar de que linda que ela estava hoje de manhã, de que gostoso que está sendo, por exemplo, nós temos um bulldog inglês, nós estamos passando uma missão por conta do ritmo de trabalho, ele ficou mais arteiro, querendo Uhum. latir, chamar atenção. Vou falar isso lá em Desculpa. casa também, que a gente tem uma Jack Russell que tá dando um trabalho. E eu imagino, eles sentem. Então, assim, se eles estão sentindo, imagina a parceria, os filhos. Uhum. É que às vezes as pessoas não falam, mas o animalzinho ele tem uma liberdade poética e ele começa a dar sinais, ele começa a latir mais. E o que que a gente faz? A gente Começa a se dar aquelas a nossa começa a dar uma mordidinha. mordidinha. Ela É, quer alguma coisa, tem alguma coisa que ela tá querendo que a gente não tá entregando, o vamos meu tem 30 identificar. quilos, imagina a mordidinha. Nossa, ainda bem que a nossa é pequenininha. E assim, estar atento, sabe? Mais do que uma escutativa, é estar vigilante diariamente. Eu acho que a vigilância diária da nossa relação, a vigilância diária dos colaboradores, e a vigilância não num sentido de punição, não num sentido de controle, porque o empresário adora ser controlador também, né? Mas a Exatamente. ideia de ter uma vigilância no sentido de guardar coisas preciosas. Então, assim, não tem sentido. É uma delícia ter uma empresa familiar. É uma delícia trabalhar com a sua família. Mas tem que ter muita clareza que o momento de trabalho é momento de trabalho. E o momento de amor é o momento de amor. O momento de Uhum. sentar na mesa, o momento de falar de outras coisas. E a gente tem que estar vigilante, senão começa a falar de trabalho. Nesse exemplo do meu Bulldog, começou, que nem eu estou aqui hoje contigo. Final de semana eu vou estar fazendo minha imersão pro Einstein de transtornos ansiosos. Tá. Daí eu volto, aí tem meus pacientes, tem o treinamento Uhum. dos alunos da Unifesp, então é uma bateria de coisas. O sinal que o meu Bulldog está dando, que o Thor está dando, é o sinal da falta da minha presença. Uhum. E aí não tem problema, e eu acho que esse é um grande segredo da vida e que ensinamos no nosso projeto, que nós não vamos conseguir, é uma ilusão achar que o tempo todo nós vamos manter. Imagina uma mesa de som. Se eu aumentar todo o volume da mesa de som, vai Tem uma estourar o ali, ó. som. Exato. Se eu Não levantar mexe aí não, todos viu? eles, o som não vai ficar legal. Eu posso, em algum momento, dar uma levantada rápida, mas se eu permanecer naquele limite, o som começa a incomodar. A nossa vida é isso. Vai ter momento que o Uhum. trabalho vai demandar um pouco mais, vai ter momento que a nossa esposa vai demandar um pouco mais, um momento que o Thor vai demandar um pouquinho mais. E a gente tem que ter a sabedoria de olhar o que está demandando mais agora, para que eu possa levantar um pouco essa mesa de som, aumentar o volume daquele lugar que eu preciso dar mais atenção. Naturalmente, as mesas de som, se você aumenta o volume, as outras começam a corrigir nas mesas mais novas, automaticamente, para tentar manter equilibrado. Exato. E a gente tem que saber pôr energia na hora certa, no lugar certo. Então, se
nesse momento o Thor está demandando um pouco mais, eu vou ter que diminuir alguns ritmos para dar atenção para ele. Tem momentos que a Luma está demandando mais, e é natural numa relação o casal às vezes precisar dar mais atenção, eu vou dar mais atenção para ela. E essa é a parte mais gostosa, inclusive, quando ela precisa de atenção. Muito bom. Mas tem momentos que eu preciso de atenção. Para mim mesmo, para minha própria saúde mental, para o meu próprio hobby, para o meu próprio descanso, para o meu próprio entretenimento. Saber equilibrar a vida Uhum. é o sucesso e a sabedoria. E saber desligar na hora certa. Desligar do trabalho, eu acho que é o que a gente mais ensina. Claro, vamos corrigir metabolismo, vamos mudar o estilo de vida, vamos, se precisar, sem tabu, entrar com medicação. Volto a dizer, medicação não é sempre que a gente utiliza. Perfeito. E muito mais medicações, só para deixar claro, né? Uhum. A maioria dos psiquiatras não são prescritores do Rivotril, do clonazepam, cetas azuis, é Não. prescrito muito mais por outros médicos do que por nós. E as pessoas têm medo dessa dependência da Uhum. medicação, mas sem tabu você estruturou tudo isso? Ok, mas você está sabendo a hora de tracionar? Em qual lugar da sua vida tracionar? Você está conseguindo manter o pilar da sua espiritualidade viva? Você está conseguindo manter o olhar para sua família? E outra, quando a gente combinado não sai caro, chama a família. Agora eu vou precisar demandar um pouco mais no trabalho. Todo mundo ok? Ok. Temporariamente. O problema das doenças é quando eu ultrapasso o limite biológico que o meu corpo estabelece. O problema não é eu ficar um tempo estressado na hora que eu estou montando uma grande parceria com uma empresa gigantesca. Tem um paciente meu que montou uma grande parceria com uma empresa chinesa, teve que trabalhar dias a fio e de madrugada, e a família pronta para isso. Só que isso passou um pouco do limite. Ele terminou o contrato, fechou o melhor negócio da vida, esqueceu de celebrar. Começou o erro aí. Uhum. Fechou o maior contrato da vida, esqueceu de celebrar. Esqueceu de celebrar, naturalmente a mente não entendeu que aquilo tinha acabado, que aquela guerra tinha acabado, não teve autorregulação, a mente continuou funcionando num modo automático, e ele sentou na reunião do conselho de coração disparado. Teve um ataque de pânico. E ele chega nesse contexto. Pois é. Por um Então, ponto importante, né, que marca. Aí são a questão que eu costumo falar, dos rituais, a gente comemora pouco muitas coisas. Então, a celebração ela não serve só para comemorar. A celebração ela serve também para colocar um marco de sucesso naquela jornada. E a partir dali isso começa outra. outra, senão o cérebro ele não entende, André. Ele não entende. O cérebro tem muita coisa. O cérebro é a máquina mais perfeita. O pessoal está tentando fazer a IA Uhum. chegar, mas não vai Não vai chegar chegar nunca, nunca. né? Ele é a máquina mais perfeita, e o nosso cérebro aprende muito rápido por associações e ele se adapta. Então, se eu associo que ao terminar um projeto importante eu celebrei, eu estou avisando que, olha, aquela guerra acabou. Agora aproveita, deleite-se um pouco, que as pessoas também esquecem de se deleitar Uhum. no império que construíram. E naturalmente, se não se deleita, como é que vai ser? De manter a conexão com a esposa, com os filhos, né? Então, se Perfeito. deleita um pouco no que você construiu. Deixa o seu cérebro, deixa o seu organismo se reorganizar, deixa o seu metabolismo sentir que está tudo bem, para diminuir aquela tensão, aquela dor física, e aí começa de novo. Só que se eu não fiz um marco do fim, o cérebro continua funcionando. E aí é tudo aquilo que a gente conhece: fadiga, cansaço, depressão, ansiedade, dificuldade de dormir, dificuldade de acordar. E aí precisa de um remédio para acordar, um remédio para dormir, energético para dar conta. Legal. A gente está Pois é. contando exatamente aqui como que isso vai se Ah, destruindo, como que vai armando a grande armadilha, como que ela vai se organizando a armadilha que destrói uma mente brilhante. eu achei fantástica, assim, são valiosos as informações que você está passando. Eu achei fantástica a analogia com o som, que a gente acabou de viver isso aqui um pouco antes de entrar, né? Como é importante a gente tem um time excelente aqui que está ajudando a gente Excelente. e eles fazem a calibragem com a gente. O local que a gente vai ficar, como a gente vai se comportar, se o tom de voz está adequado, se a luz ela está pegando ou não. E essa analogia eu achei perfeita, que é um pouco do que vocês fazem com a fisiologia, com a parte biológica do ser humano. Isso é fantástico. E, inclusive, nas outras dicas nesse contexto todo, né? E aí, doutor Felipe, eu queria que você falasse a sua visão sobre um último tema aqui, que eu acho muito importante, que é o que tem sabotado
muitas performances, muitas famílias que eu chamo daquele sabotador de tempo, que são as redes sociais. Hum, O assunto quente. quanto isso tem interferido, interfere de uma maneira geral, mas como chega isso no seu consultório? Eu estou olhando aqui pelo lado de empresário, pelo lado de líder, pelo lado de gestor, de equipe de vendas e também pelo lado de vendedor, porque em muitas mesas eu sento para negociar. E a gente percebe o quanto as pessoas estão ausentes, o quanto o outro lado ele para olhar uma coisa porque chegou uma mensagem, as pessoas não conseguem se desligar. O quanto as famílias não conseguem fazer isso que você acabou de passar para a gente, de sentar em família, de conversar para colocar os pontos nos eixos, porque eles estão todos ali Sim. passando tela o tempo todo. Como está chegando isso lá para vocês no instituto? André, isso é uma tristeza, né? Hoje a gente tem todas as informações na palma da mão, informações lindíssimas, informações riquíssimas, e inclusive com uma velocidade, com uma chuva, uma rapidez que a gente nunca teve. O problema é que essa rolagem de tela, as pessoas não gostam muito de dizer isso, mas libera pequenos disparos dopaminérgicos. Esses pequenos disparos dopaminérgicos, com o tempo, volto a dizer, o segredo da psiquiatria não é uma coisa que acontece num dia, é uma coisa que acontece diariamente, que vai se tornando uma nova rotina patológica. Esses pequenos disparos de dopamina vai criando vício. Como é o vício de cocaína, Uhum. como é o vício de álcool. Ó, que importante isso. E esse vício, esse tempo excedente, porque o nosso organismo, quando ele percebe a dopamina, cada vez ele quer mais. Dopamina é uma delícia. Mas a dopamina, se ela cronicamente está ativada, vai gerar perda de foco. O problema são os excessos. O excesso de rede, então, vamos lá, vamos trazer para o nosso cenário de novo. Uhum. Saiu de uma reunião quentíssima para decidir o futuro da empresa às 10 horas da manhã. O empresário terminou a reunião, as pessoas saíram da reunião. Ao invés dele ir olhar no longe, né? Então tá lá num prédio, fazer um olhar panorâmico para avisar que a guerra acabou. São detalhes que não são. Eu volto a dizer o arroz com feijão, André. Então, Uhum. esse olhar panorâmico, descansa a mente entende que acabou a guerra. Em vez dele fazer este movimento, pega o celular e começa a rodar a tela. Em vez da mente desligar e entender que finalmente, pronto, está num lugar seguro, ele fica ativando e mantendo, fazendo a manutenção desse estresse que foi necessário para a reunião. Volto a dizer, o estresse é fundamental. Mas se esse estresse passou do limite do que ele precisava estar acontecendo, se eu não tive um freio dele, eu começo a adoecer. E aí, nós vamos entrar numa coisa que eu acho genial, o termo que o Augusto Cury tem usado. Eu admiro o trabalho dele. Ele tem usado um termo que fala que hoje nós estamos vivendo a era dos mendigos emocionais. Ele usa esse termo, que eu acho genial, porque essa tela que está viciando as pessoas vai fazendo... O que está nas redes, André? É só o sucesso. As pessoas não colocam a batalha. As pessoas não colocam a dor, a dificuldade, o momento que teve que, entre família, chegar ao acordo de que o papai ficaria um pouquinho ausente, mas daqui a pouco ia ficar tudo bem de novo. E a criança chorando, porque tá com saudade do pai. Mas aquele foi um acordo da família. Volto a dizer, o combinado não sai caro. Temporário, nada pode ser o tempo todo. E aí o paciente tá lá, rodando tela, não avisa o cérebro que tá desligando, fica vendo só o sucesso do outro, cada hora mais vai desejando coisas que antes, volta a dizer, o nosso cérebro é uma máquina adaptável, que faz coisas por associação. Se eu começo a ver vídeo de Ferrari, o meu cérebro começa a desejar uma Ferrari, mas poxa, eu nunca quis uma Ferrari. Por quê, né? Ele Por não sabe quê? nem por quê, né? E aí perdeu o propósito. E quando a gente perde o propósito, Uhum. eu adoro essa frase, né? A performance sem propósito, a performance sem mudar a vida da pessoa, serve pra quê? Porque a Realmente. performance, ela não é sobre mim. É sobre, a partir de mim, o que eu vou transportar, o que eu vou transbordar na vida do outro. Como que eu vou transformar a partir do meu conhecimento de
um ritmo intenso para conseguir fazer Uhum. mais coisas, como que eu vou transformar a vida do outro? Só que a rede social, essa coisa do caça-likes, essa coisa de olhar algo que eu nunca desejei, mas o meu cérebro começou, naquele formato da dopamina, começou a viciar em olhar Ferraris, ele começou a desejar uma coisa que eu nunca quis. Então a gente vai criando um grupo de mendigos sociais que vai deixando de colocar a energia no que realmente importa. Ah, mas tem os limites de tela. Eu consigo configurar o meu celular para em 1 hora de tela ele desligar. Consegue mesmo. Será? Porque a E, decisão vem antes e da, consegue desconfigurar também, né? Pois Ah, já é. deu? Foi Chega. mais 10 minutinhos, né? 10 minutinhos não vai ocasionar Não. nada. Mas é a decisão que vai mudar. A decisão. Porque quando eu sei quem eu sou, e eu acho que é por isso que ele traz esse termo, eu acho belíssimo, os mendigos emocionais, né? Se eu esqueço quem eu sou, o que eu vim fazer, qual é a minha função, a vida tem pouquíssimo tempo. Quando a gente pega a Bíblia mesmo, eu sou amante dos textos, né? Bom, O que os grandes sábios mais pediam era para conseguir organizar e fazer do tempo ser muito mais útil. perfeito. O recurso mais escasso que a gente tem é o tempo. E para isso que precisamos de performance, para fazer esse tempo Uhum. valer a pena. E para ter performance, fazer esse tempo valer a pena, eu tenho que ter um propósito. Senão, para qualquer lugar serve. E aí vem as redes sociais e está tirando o propósito, está tirando a identidade. Quando eu dou esse exemplo da Ferrari, é um exemplo que pode servir para muitas outras coisas. É, a identidade ela tem se perdido muito. Muito. E se a pessoa não sabe quem ela é, o que ela carrega, como é que ela vai suportar o estresse de ser um empreendedor nesse país que muda a regra o tempo todo? Pois é, exatamente. Quando você traz o exemplo da sua esposa, que é belíssimo, né? Porque eu sei que você é um grande empresário e todo empresário tem um momento que se sente sozinho no processo. É o tempo todo. Todo empresário, Cada, né? a cada decisão, às vezes você se sente sozinho. Aí, se você não tiver para onde olhar e para onde buscar o conforto, É isso. E essa é uma vem tudo marca. isso. E é interessante, André, sem querer expandir muito, mas essa autossuficiência do empresário tem muito a ver com Hum, a relação paterna. Com um pai que às vezes não teve, às vezes até estava presente, mas não deu muito afeto. E quando o paciente chega para nós para ter alta performance, inclusive eu tenho que quebrar esse trauma. Por isso que eu falo que parte do nosso propósito é reestruturar famílias. Eu preciso quebrar esse trauma, tá, porque senão ele fica preso legal. no passado, ele não consegue avançar, ele não consegue perceber a própria identidade, não consegue se transformar e, voltando ao exemplo da sua esposa, olha a importância de alguém acreditar em você. Como empresário, desde sua infância, aprendeu a ser autossuficiente sozinho, bastou a sua esposa, que te conhece muito bem, Uhum. falar sobre o que você amava, que em algum momento, talvez pelos voos de galinha, como você trouxe, em algum momento foi se perdendo. E aí ela trouxe e fala: Ei, André, volta aqui, você ama isso. Vai fazer o que você ama. É onde vai Exato. ter o propósito. E é um sucesso que você tá, né, André? Assim, Ah, bastou que uma pessoa legal. te incentivando, bastou uma pessoa te amando, bastou você reatualizando o seu drive. De tempos em tempos, a gente Uhum. tem que atualizar a nossa identidade, os nossos sonhos, nossos projetos. Pega isso, hein? Reatualizar o drive. Olha que importante. Reatualizar o drive é fundamental. E eu falo isso para nós, e eu falo isso para quem nós vamos Uhum. transbordar. Para quem a gente está lá, quando tem uma empresa, eu estou querendo mudar a vida das pessoas. Ninguém abre uma empresa por abrir empresa. Com Quem abriu certeza. abrir empresa por É, abrir empresa deu errado. A e gente vai sabe fechar disso. logo, né? Né? A empresa ela tem que resolver, ela tem que ter uma função. Ela Uhum. tem que resolver o problema da vida das pessoas. Mas se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou guiar meu time? Se eu não sei quem eu sou, se eu não atualizei meu drive do meu momento, do que faz sentido para minha vida, o cansaço, né, essa perda de propósito é uma das coisas que vai minando o nosso motor biológico. Eu começo a acordar cansado. Se eu não tenho, vejo mais sentido no que eu estou fazendo, como que eu vou empregar energia? Porque aí vai começar na minha cabeça, isso não vai dar certo. O Mas tempo esse todo não vai assim. dar certo também é outra coisa, daí é um outro tema que a gente pode falar, mas esse não vai Legal. dar certo é uma coisa que a gente quebra também. Que Então, isso também vem da ah, infância. eu vou deixar anotado aqui para a gente, em outro momento, continuar esse bate-papo. E esse não vai dar certo.
Esse não É vai dar certo é importante. super importante. Ele também vem lá da infância. Daí a gente vai aprofundar as marcas que a vida vai nos deixando, mas que nos torna especiais como somos. Desde que eu atualize meu drive e mantenha o meu propósito. E para eu atualizar o meu drive e manter o meu propósito, vai ter que ter alguém atrás de mim. Que eu não digo nem atrás, eu acho essa frase horrível. Eu falo lá em casa, eu falo bem assim: a Luma nunca tá atrás de mim, ela tá do meu lado. Muito bom. É Se eu isso vou aí. subir um degrau, ela tá do meu lado. É isso aí. Um Então, apoiando o assim, outro. um apoiando o outro, sempre. Vai ter momento que ela vai precisar me dar um empurrãozinho. Vai Uhum. ter momento que ela vai precisar me dar uma puxada. E eu também nela. Legal. Porque se a gente quer crescer junto, a nossa família cresce junto, né? Tem famílias, e quando a gente vai olhar os grandes empresários de sucesso, eu diria 99, eu posso estar errando por 2%. Eu diria 99% deles vão virar e vai falar: qual foi a decisão mais importante da sua vida? A esposa. Quem vai dividir as dores comigo, quem vai dividir os sonhos, quem vai realizar os projetos, quem vai celebrar. Então, o casamento, para mim, é a coisa mais importante da minha vida. Perfeito. Só perde pro primeiro lugar, que é Que é Deus. Deus. Sensacional. Filipe, vamos fazer uma pausa agora e tomar um café? Claro. Você aceita? Aceito. Legal. Então, pausa para o café. Bom, nós vamos agora para um momento muito especial do nosso Dose Exata Podcast, que é o momento Café com Legado. Inclusive, o café que nós estamos tomando é o Marley Coffee. Marley Coffee é um produto chileno super especial que está chegando no Brasil em breve. Espero que você goste do Marley Coffee. E nesse momento, doutor Filipe, do Café com Legado, eu queria que você pensasse, fosse lá no fundo da sua mente, no seu subconsciente, trouxesse para gente quem foi que deixou um legado na sua vida. Conta um pouquinho quem foi e por quê. Perguntas difíceis, né? Falar de Mas psiquiatria é fácil, mas estamos abrir entre um amigos. pouco Abrir um pouco é Não, difícil, e né? isso é uma Mas delícia. Estar aqui, legal. tomar um café contigo é muito E é uma gostoso. honra E estar com por você sinal, o aqui. café é maravilhoso. Ai, que bom. Marley Maravilhoso. Coffee. É, Acho que a psiquiatria sempre me faz dar algumas respostas um pouco mais complexas. Eu tento Uhum. facilitar, como eu tentei facilitar por trás de tudo que a gente foi conversando, tem uma intensa E foi neurobiologia, muito bem. mas sempre o psiquiatra gosta de complicar um pouquinho as coisas. E eu gostaria de responder em 3 camadas. Por favor. Numa camada espiritual, uma camada terrena, mas que já Uhum. partiu, e uma camada terrena presente. Posso ser assim? Claro, Porque eu não por conseguiria, favor. acho que Eu já estou até responder. curioso. Eu não conseguiria responder de outra forma. Primeiro, Jesus Cristo, que nos mostra como que o exemplo lidera. Ele já foi há anos. E como que ele está vivo e presente dentro de nós. Ele foi crucificado, ressurge, renasce, vive nos céus, e mesmo sem a gente ter conhecido ele, ele vive em nós. Mesmo a pessoa que acredita no ateísmo, é Uhum. inegável a liderança de Jesus. Seja por um texto histórico, ou seja por a gente acreditar na ressurreição e na presença dele na nossa vida. Eu acredito que ele vive em mim. Vive em nós. E eles nos mostram que o amor ao próximo é a base. Então, como ser psiquiatra sem amar o outro, sem amar outra alma, sem amar outra vida? Eu amo uma música da Luma Eudipo, que ela fala: não vivi por mim mesmo, mas fiz o outro viver. Então, Jesus Cristo para mim é o cara. Eu sou Muito apaixonado bom. nele. Sensacional. Ele transformou a minha vida, ele transforma a minha vida todos os dias, ele me faz ser mais humano, ele me faz ser mais manso, mais empático, Hum, e me faz querer ver. Eu não consigo que alguém passe pela minha vida e eu não tirar um pouco mais do que aquela pessoa pode. Né? muito Então eu sou um perfeito. inconformado em ver pessoas passarem por mim e não atingirem o seu máximo potencial, que muitas vezes elas não sabem. Mas isso é porque esse legado de Jesus eu carrego. Que Esse legal. viver de Jesus em nós é a coisa mais E você gostosa do transmite mundo. isso pra gente. Eu amo, assim, eu amo as vidas, eu amo cada um dos indivíduos. Tenho minhas falhas, aprendo o tempo todo com Jesus, né? E cada vez que você relê uma coisa, você Uhum. aprende uma coisa nova. Mas eu acho que essa mansidão e esse amor pelo próximo, do Perfeito. ponto de vista terreno que já se foi,
seria a minha avó Eunice. Ah, que legal. A minha avó é uma pessoa. Ela foi, inclusive, no dia que. Quando ela completa 86 anos, é o dia da Hum, comemoração da data que eu conheço a Luma. que Né? Então, legal. assim, não, a Luma conheceu minha avó, né? Então, um ano foi Uhum. antes, mas minha avó ela parte no exato dia, 25 de agosto, que é o dia que a gente comemora muito em casa todos os anos, né? Então, a gente tem várias comemorações. Tem a comemoração do primeiro beijo, a comemoração. Que Mas, legal. enfim, a minha avó era uma pessoa muito peculiar, me ensinou muitas coisas. Meu avô foi muito antes que ela, partiu antes que ela, emociona. E ela tinha uma frase que ela falava assim: Eu estou fazendo hora extra neste mundo. Olha só. Muita gente vai ouvir isso e vai falar: Nossa, ela queria morrer. Não, ela era uma amante da vida. Ela amava viver, apesar de, sem o meu avô, ela entender que o grande parceiro tinha ido, então ela estava fazendo hora extra. E ela dizia uma coisa que ela amava a mocidade. Então, a minha avó ela gostava de ir nos lugares onde tinha um público jovem. Uhum. Que E ela legal. gostava de ouvir as histórias, e é muito legal porque as pessoas viam ela e queriam saber, nossa, mas uma senhora de 80 e poucos anos está aqui nesse lugar. Com Ela muita história para amava contar, isso, né? e ela sentava e ela ouvia. E aí coisas que certamente doeriam no ouvido de Uhum. pessoas da idade dela, ela recebia e absorvia aquilo com amor, atualizava o drive dela diariamente. A identidade dela era constantemente olhada e reconstruída. E isso, para mim, por que que é um legado? Porque isso aí é o que a gente vai chamar na psiquiatria de neuroplasticidade na sua máxima potência. O que que é Que neuroplasticidade? legal. É criar novas conexões cerebrais, novos caminhos para os nossos pensamentos, para o nosso cérebro. Isso é readaptar. Isso é ter resiliência. É se adaptar ao contexto da era que vivemos, é construir isso. Então, Jesus amando o próximo, minha avó mostrando a importância da identidade, da resiliência, da ativação da neuroplasticidade, permitindo novas conexões cerebrais. Sensacional. E eu acho que a terceira, e você já deve imaginar, Ah, eu tenho uma ideia. doutora Luma, né? Doutora Que Luma. para mim, Luma, na verdade eu falo amor, vida, Uhum. ela é tudo, né? Então ela me ensinou a ter gratidão, como eu falei com o livro, no momento que eu estava perdido. Ela me ensinou a olhar para minha condição física, que na época que ela me conhece, eu brinco com ela, ela me pegou na planta. Porque imagina, eu era 116 quilos, bebia, estressado, ela me pegou na planta e ela foi Fez investimento mostrando a longo a prazo. longo prazo. E encheu, acertou, né? No sentido assim, quando você conhece alguém e você se importa com o que aquela pessoa está te Uhum. dizendo e deixa o seu ouvido aberto, que é a escutativa, e permite que aquilo transforme ideias que você tinha, permite reatualizar a sua identidade, o seu drive, permite novas conexões cerebrais para que você possa avançar, foi isso que ela fez. E ela fez isso através do amor. Então, acho que para eu responder essa Maravilhoso. camada, tinha que ser três. Porque Jesus é a base do amor. Mostrou como a gente ama o próximo. A minha avó mostra atualização de identidade, constante modificação, né? Então, os jovens estão chegando aí na psiquiatria Uhum. com a questão de celular. Para a galera de outros anos, o celular não era tão importante. Se a gente não está antenado, se atualizando o tempo todo, se atualizando agora nas IAs, Hum. nós temos que estar antenado, né? E atualizando o nosso drive o tempo todo. E nada melhor do que ser amado por alguém que você ama. Maravilhoso. É isso. Sensacional. Doutor Filipe Seabra, agora me fala uma coisa, para a gente encerrar. Quem está ouvindo a gente, nosso público é muito seleto. A gente tem líderes, empresários, médicos e muita gente que está em casa que vai receber informações relevantes. Se eles quiserem entrar em contato com você, gostei dessa conversa, quero entrar em contato, quero visitar o Instituto. Como eles fazem? Qual o caminho? Olha pelo Instagram? O que que você quer deixar o Então, caminho para acho esse que contato? o meu @Felipe Seabra, tanto no Instagram quanto no TikTok. O Instagram eu acabo movimentando um pouco mais, Tá.
né? Mas tem expandido, como eu falei, estar antenado, né? A criançada do TikTok Uhum. cresceu. Então, nós também estamos colocando nossos vídeos no TikTok para as pessoas ouvirem um pouco mais. A gente leva vídeos informativos. Nós queremos transformar esse estigma, eu acho que esse é um dos meus maiores sonhos, transformar esse estigma que a psiquiatria causa medo, que a psiquiatria dopa, que é aquele drive antigo que não foi atualizado, que as pessoas Uhum. ainda acham que o psiquiatra é o médico da loucura. Porque nós somos aí especialistas de emoções, nós estamos aqui para ensinar você a lidar melhor com a sua vida, nós estamos aqui para ensinar você de casa que é possível viver com performance sem perder a sua alma, sem perder a sua qualidade de vida com a sua família, sem você se vender nesse processo. É isso que a gente quer ensinar. E modificar um pouco esses traumas que as pessoas estão e elas terem acesso à informação de qualidade, porque tem muita gente falando coisas que às vezes não ajuda tanto, né? E aí pelo Instagram é possível me localizar. No Instagram tem o meu contato para poder Legal. fazer o contato direto comigo. Se manda mensagem no Instagram, eu acho que esse é um ponto que até então inegociável e acredito que não mudaremos isso. Eu adoro responder as perguntas, então às vezes a pessoa entra no Instagram, me manda uma mensagem, eu respondo. Então sou eu mesmo, não é nem minha equipe, não é meu Muito bom. time. Legal. E o consultório, né, o que a gente fala que é Uhum. o conselho administrativo da sua mente, o consultório fica ali na Vila Olímpia, no número 31, aqui em São Paulo, mas também atendemos o Brasil todo. Então, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo WhatsApp, consegue entrar em contato conosco e vai ser um prazer ajudar você a extrair o melhor de você, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. É tudo uma coisa só. O que basta é só juntar as mãos e integrar, como eu faço com a doutora Luma o tempo todo, em todos os sentidos. Muito bom, perfeito. Doutor Filipe, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra ter você nesse episódio tão especial aqui no Dose Exata Podcast. Muito obrigado mesmo de coração. André, eu que tenho a agradecer. Sempre um prazer. Eu acho a sua história linda. Dá para ouvir o quão saudável é a sua história, né? Então, o quanto. Imagino as batalhas que você teve. Mas eu imagino como você foi se atualizando, se dedicando, e não é à toa que você está aqui, e eu desejo que cresça cada vez mais, e vai ser um prazer ver esse crescimento. Se precisar também de algo, conta conosco. Nós vamos estar aqui o Contarei, tempo sempre. junto. E eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar que a psiquiatria não é um bicho de sete cabeças. Poder mostrar para as pessoas que possam contar com a gente, que a gente possa transformar as vidas, libertar a mente das pessoas que estão presas a coisas do passado e nem entendem o porquê estão agindo. Então, você abrir esse espaço e não é todo mundo que gosta de sentar na mesa com um psiquiatra, como a gente brincou Exatamente. no início. Mas abrir esse espaço e com esse público tão seleto seu, com esse público que é de altíssimo nível, é uma honra. Que Deus sempre honre você com dupla honra, com muito Amém. crescimento, com muita Muito felicidade. obrigado, meu amigo. Então, vocês acompanharam aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Dose Exata Podcast. Aguardo você no próximo. Até lá.